Então, gente, de novo, com percalços aí em relação à tecnologia, à internet e tudo mais, mas agora resolvido. Tínhamos 1h30 mais ou menos para terminar essa aula, agora temos 1 hora, mas tudo certo. No final sempre dá tudo certo, né? Então, acho que a gente pode dar sequência. A gente vai entrar na parte final agora da aula, da parábola do filho pródigo, né? Já falamos, para dar aquele breve resuminho que a gente sempre faz no início da aula. Nós já falamos sobre a questão do filho mais novo em si, né? Onde existia o pai, o filho mais novo, o filho mais velho, o filho mais novo pedia. Tati? Acho que caiu a internet dela, né? Eu vou continuar aqui. Ah, tá. Ela voltou? Não, será que não era outro continuar ou a Helena fazer a dela e depois a gente voltar para a Tati? Não sei. A Helena não tem que fazer a dela. A próxima aula é você. Que é que eu as aulas do tá. pensamento. Eu vou fazendo aqui, quando ela voltar, ela assume, tá bom? Então vamos lá, gente. Nós estamos na parábola do filho pródigo, né? Então você tem o pai e os dois filhos. O pai representa o self, ou Deus, como queira. Um filho representa a sombra e o outro filho representa a máscara. Nós já estudamos o da sombra, né? Agora estamos indo para o filho que usa as máscaras. Então ela diz ali, a Joana diz, né? A coragem de autodescobrir-se, identificando os erros que se permitiu, o desejo real por uma nova conduta, faculta ao self, aceite a sombra e integre-a harmoniosamente, promovendo-se a alegria da recuperação. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa parar de fugir da nossa sombra. E a nossa sombra ela tem todos as nossas personalidades e erros do passado, que a gente foge, que a gente não quer assumir. Então a gente vai fixando-se em máscaras, o que dificulta a diluição da sombra. Então ela está dizendo ali que identificar os nossos defeitos, as nossas imperfeições, não é? E ter o desejo real de melhorar, isso usando de harmonia, porque você não pode querer diluir a sombra falando mal dela, se irritando com ela, tendo raiva dela. Tem que aceitar, por exemplo, que a gente é invejoso, que a gente é ciumento, que a gente é raivoso, que a gente se irrita, que a gente tem necessidade de poder, que a gente é egoísta. E todas as outras formas aí, como o filho mais novo, que ele foi para a bebida, para o sexo e gastou todo o dinheiro do pai. Que são as duas vertentes que a gente sempre acaba, né? Que é o dinheiro e o sexo. Tanto que ele pediu o dinheiro do pai e gastou no sexo. Esses dois fatores são os fatores que promovem a nossa queda e deixam a gente prisioneiro na matéria. Então, o jeito é a gente olhar para a nossa sombra sem condená-la, sem justificá-la, sem se irritar, mas diluir, olhar, ver e aceitar que a gente é desse jeito e harmoniosamente diluir. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Eu não estou vendo ninguém aqui. Sim, Jorge. Sim, está bem claro. Que essa questão é... Então, tu sabes que eu sou... Me permite uma intervençãozinha, né? Até 2 ou 3. Eu tenho, né? A gente tem muitas sombras, né? Temos muitas coisas para diluir, não é uma só e nem duas, né?
Tem épocas que tem uma que está mais forte, né? Mais em destaque, outras épocas é outra, enfim. Eu tenho bastante dificuldade em fazer essa, assim, identificar, eu identifico, entende? Mas assim, dali para frente eu ainda não sei como fazer, sou bem sincero em dizer. Não quero atrapalhar a tua aula, talvez não seja esse o momento, né? Mas assim, ó, identificar, identifico, tá, e daí? Aí aquilo vem vindo, parece que quanto mais a gente quer identificar, mais situações surgem, né? Mais vem à tona, só que aí a gente não sabe, eu particularmente, né? Não estou conseguindo. Eu te passei um slide e te mandei o áudio do jeito que você tem que fazer, tá? Sim, sim, Então, mas não você tem que consigo ainda. parar o pensamento. É que assim, Helena, não é um processo que você vai acertar de primeira. Se você não tiver... tanto que lá naquele slide, que eu estou falando slide, mas vai ser apresentado para todo mundo semana que vem. A partir da nós vamos ter 3 aulas, que vai falar sobre pensamento, que vai falar sobre autocontrole, que vai falar sobre identificação e por que essa identificação tem que ser feita destes pensamentos e como fazer. A lá diz, né, Helena, que primeiro precisa ter calma. Se você estiver muito acelerada, o pensamento está acelerado. Então, o automatismo ele está acelerado. Isso quer dizer que ele te domina com mais rapidez. Se você não tiver uma mente calma, procurar ter primeiro essa parte da calma, essa parte da paciência, essa parte da brandura de olhar. Brandura é você olhar sem entender o que você vai ver. Da serenidade, principalmente da paciência. Olhar um pensamento, você precisa ser muito paciente. Se olhar rápido, você está dentro do automatismo. Aí é isso que as pessoas não entendem. Se você olhar agitada, você está dentro do automatismo. A ideia é sair do automatismo para que você possa ver claramente. Então, é possível que você esteja agitada quando você está fazendo o exercício. Ou você não tenha paciência suficiente de parar o pensamento, olhar para ele, sem se interagir com qualquer outra situação que esteja acontecendo em sua volta, ou mesmo do pensamento. Tem que parar ele. Você consegue. Agora, é um processo que você vai fazer uma vez, não vai dar certo, vai fazer duas, não vai dar certo, e uma hora vai dar certo. Né? E uma hora ele vai virar um outro automatismo, que você vai fazer sem perceber. Mas tudo começa como uma semente, como colocou Jesus. Nós não começamos assim, fazendo tudo melhor. Nós começamos fazendo as coisas ruins. Por isso que ninguém entende, né? Que o erro é o começo do acerto. E todo mundo acaba se culpando porque erra, que aí vira uma sombra, né? Ô, Tati, você já está aí? Tati. Vai para o próximo, Helena. Ô, Jorge, a Tati falou para mim agora aqui no WhatsApp que ela nos ouve, mas ela não consegue falar, porque a internet dela está muito ruim, tá bom? E a Fabrícia agora levantou a mão que quer falar. Então, vamos lá, Fabrícia. Passa para o próximo enquanto a Fabrícia fala. Entrei agora e peguei um pouquinho da fala da Helena e tua, Jorge, queria complementar falando de mim, né? Pegando ali um ganchinho da Helena, sim. Ela disse, como é que faz? Eu vou falar o que eu comecei a fazer. Não quer dizer que eu faça sempre, nem que eu faça todo dia, mas é um exemplo. Eu tento fazer o oposto. O oposto, assim, percebi que eu fui arrogante em determinada situação. Nossa, eu usei de uma arrogância, assim, de uma soberba, enfim. E agora, como é que eu conserto isso? Eu pensei, fazendo o oposto. E hoje aconteceu uma situação, exatamente isso, por isso que eu pedi a permissão para falar. A pessoa veio, trouxe um relato e nesse relato tinha uma correção de uma situação minha. Em outras palavras, eu não queria que tu fizesse assim, gostaria que tu fizesse dessa forma e tal. Ela falou, eu queria que você fizesse assim, não quero que você faça desse jeito. Aí eu disse, o que você me sugere? Só que quando eu falei o que você me sugere, eu pensei, tô dando a liberdade para ela falar, né? Mas no meu coração veio assim, que essa guria tá fazendo aqui, querendo me ensinar a fazer o meu serviço? Isso é um pensamento de arrogância. Depois eu pensei, gente,
eu não posso sentir, não é que eu não posso sentir, mas eu preciso melhorar isso aqui. Aí, depois que ela deu a sugestão e tal, eu falei, olha, muito obrigada, eu não tinha pensado nisso. Então, eu vou corrigir sim. Só que foi verdadeiro o que eu falei. Então, eu tive um sentimento de arrogância ali na hora, um pensamento de arrogância. Eu pensei, não, eu preciso melhorar. E eu talvez se encaixe nisso, sabe? Fazendo o oposto, tentando ser humilde, tentando ser, buscando, né? Pelo menos pensar e agir. Esse é uma tentativa, tá? Era isso que eu queria falar. Então, a Fabrícia falou aí, Helena, o que tem que fazer, tá vendo? Então, ela viu o instinto, né? A arrogância, a raiva da outra, a competição, o sentimento de superioridade que ela tinha referente à outra, ela conseguiu dominar, ela conseguiu controlar. E ainda agradeceu a outra. Então, ela fez um movimento contrário ao que a sombra dela pedia. É isso que nós estamos falando. E é disso que nós vamos ter 3 aulas a partir da semana que vem, que eu gostaria que todo mundo participasse. Nós vamos ter 3 textos maravilhosos, né? E vamos discutir bastante como se faz isso. Mas a Fabrícia arrasou aí, tá? É exatamente isso que tem que fazer. E isso dá uma satisfação muito grande quando a gente consegue. Primeiro porque você tem uma energia ruim querendo te dominar, que depois se sentiria culpado, irritado, né? E quando você faz um movimento bom, a energia ela é saudável, então a gente se sente bem, o nosso corpo se sente bem, produz células novas saudáveis, o nosso pensamento ele não fica contraído, ele cria uma expansão. Então há um sentimento todo reconfortante quando faz isso. Então a Fabrícia arrasou aí. Mas, Parabéns. Jorge, mas assim, ó, só mais um pouquinho. Essa tentativa de fazer o oposto, a gente é muito, assim, é muito, como é que eu vou dizer? Ela é muito rápida, sim, porque primeiro tem que estar ali prestando atenção e realmente eu estava concentrada, ouvindo ela falar, sabe, ouvindo o que ela tinha para dizer. Aí eu percebi tudo e tal, eu consegui perceber a situação, mas o instinto foi, pô, brincadeira, não sei o que, aquele pensamento e até um sentimento de arrogância, sabe? Eu disse, nossa, eu só não verbalizei. Ficou aquela energia ali um pouquinho. Depois, não, eu tenho que fazer o oposto disso, isso aqui não vai para frente desse jeito. Não não vai funcionar. Não dá, é outro momento, agora tem que fazer diferente. Então, essa rapidez veio para mudar. Eu falei, não, fazer o oposto. Falei, não, legal, bacana, gostei, pode deixar que eu vou melhorar, mas foi de coração. Só que é aquela história, às vezes é no dia, é uma situação. Quantas mais eu fiz da forma e não mudei? Então, essa é a ideia da autoanálise, sabe? E nem sempre eu também consigo fazer. Já mandei milhões de áudios, né, para ti, falando horrores, assim, testemunhando vários sentimentos. Mas é isso, é tentando perceber, mas tem que estar muito concentrado na situação, tem que estar presente na situação para conseguir perceber. E hoje, naquele momento, eu estava. Senão, eu tinha me fechado e mandado para aquele lugar, sabe? Com todo o respeito. Se você não tivesse concentrado em estado de atenção, o instinto te domina, não é? Porque ele é tão rápido que ele te domina. Quando você está Jorge, está travando, Jorge. Percebeu? Esse é o chama-ver. Oi. Está travando tudo, Jorge. Travou tua fala, travou tua imagem. No finalzinho só é que voltou. Então tá bom. Se não tiver no estado de atenção, não vai conseguir ver nunca. Então é o que ela falou, se não tiver presente no seu mundo, percebendo todo o seu mundo interior, porque o instinto ele é muito rápido, o automatismo, bom, o nome já diz, é automatismo, né? E a percepção, ela está sempre condicionada. A questão é tirar essa percepção do condicionamento para você ver o instinto. E isso só faz com calma, com serenidade, com estado de atenção, com muita paciência, né? E aí você faz o movimento contrário. Por que você consegue fazer o movimento contrário? Porque você dominou o instinto. Se não dominar, não consegue fazer o movimento contrário. Mas é isso, gente. Acho que foi um bom exemplo, né, Helena? Então, você já conseguiu aí perceber. E não é sempre que vai conseguir, tem outros que não conseguem, porque tem uns instintos que são mais fortes, né? Tem uns condicionamentos que a gente, de tanto fazê-los, eles são bem rápidos. E outros a gente já não são muito rápidos.
mas no final vai conseguir com todos. É só continuar insistindo. Como a Fabrícia falou, eu errei muito. O erro é o começo do acerto. Se não tiver persistência em continuar, desistir, aí não vai conseguir nunca. Mas se persistir, sempre vai. Deus dá informação para a gente. O esforço, ele precisa ser nosso. A gente precisa querer fazer, usar a vontade para fazer e se esforçar. Aí você consegue qualquer coisa. Então, vamos lá. Então, o filho mais novo, né, depois que comeu... A Tati voltou, não? Você está aí, Tati? Que comeu a comida dos porcos, ele voltou para a casa do pai. Ele se ajoelhou, chorou. Oi, gente. Tá aí? Agora eu tô, né? Então, Estão me ouvindo? continuar aí, ó. Estamos ouvindo, sim. Não quer continuar? Pode continuar. Eu vou terminar essa e você continua depois, tá bom? Tá bom. Então, ele se ajoelhou, pediu perdão e ele viu, né? Pô, eu tinha tudo na casa do meu pai e agora eu estou aqui comendo a comida dos porcos. E aí ele faz a jornada de volta para a casa do pai, não é? E aí o pai o recebe de braços abertos, né? O pai, inclusive, vai buscar ele no caminho, o pai está na janela, como Deus está na janela, olhando para todos nós, louco para que a gente volte para ele. A gente imagina que Deus vai nos punir, que Deus vai nos... Não vai. O self, ele é puro amor, não vai condenar a gente pela sombra. Nós queremos esconder a sombra com medo da condenação, mas a condenação não existe. Quem condena a sombra é a máscara, não é o self, não é Deus. É a própria máscara que a gente usa. Por isso que a sombra e a máscara estão sempre em conflito. O famoso conflito que existe dentro de nós é da sombra e da máscara. A Fabrícia, para fazer aquele exercício, ela precisou tirar a máscara. Por isso que deu certo. Se ela usa a máscara, ela ia condenar a moça, né? Ia falar, pô, essa aí não vale nada, porque ela ia se sentir superior. Como ela não usou a máscara, ela percebeu o movimento. Isso chama flexibilização da máscara. Se a gente não flexibilizar a máscara e aceitar a nossa sombra, a gente nunca vai ver. Então, o que o pai falou para todos os funcionários dele? Vai, traz a melhor túnica, põe o anel, o dedo na sandália. Quais os símbolos que tem aí? Prestem atenção, isso é tudo símbolo. O que vai acontecer quando a gente voltar para Deus? Ou quando a gente se relacionar com o self nosso, que é o amor, que é a luz que nós temos? Ele vai dar uma roupa, uma vestimenta nova para a gente, ou seja, um perispírito novo. Uma nova pessoa surgiu a partir disso aí. Uma nova Fabrícia surgiu, não é? A partir da aceitação da sombra dela e a partir desse encontro que ela teve com o self, porque para ela ver, a luz precisa chegar. Então, ela recebeu uma nova roupagem. E o anel é a nova aliança que se faz com Deus. Lá nas 10 noivas, você tem o casamento, né? A aliança de casamento, que é a nova aliança que você faz com Deus. Isso é um símbolo que tem várias parábolas. E as sandálias é uma nova forma de caminhar. Você já não vai caminhar mais com a sombra nem com a máscara. Você vai caminhar agora com luz, levando luz para todos os lugares. Então, você tem uma nova vestimenta, você fez uma nova aliança com Deus e você anda sobre outros ares agora, né? Você agora vai volitar perante o amor, não mais escravizado na matéria, se arrastando na matéria. Então, são símbolos muito fortes de uma ideia errada que a gente tem do Deus, que é amor, que está de braços abertos esperando a gente, esperando que a gente dilua a sombra para poder encontrar com Ele. Para diluir a sombra, precisa flexibilizar a máscara, não deixar a máscara lutando contra a sombra. Porque essa luta da máscara e da sombra deixa a gente fora do nível consciente. O ego ele fica inconsciente. Aquela portaria entra e sai qualquer personalidade. A sombra entra a hora que quer, a máscara briga com a sombra briga com a máscara e cria uma desordem mental com a gente. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Se entenderam, se tiverem pergunta, a Tati vai responder tudo para vocês agora. Vai lá, Tati. Fabrícia, né? a Fabrícia está com a mão levantada para falar ou da outra vez que ela não baixou? Ah, bem provável, ainda não cheguei no nível de lembrar das coisas, estou mais esquecida do que...
Não, Mas esqueci. eu achava que bastava sozinho, sabe? Quando a gente ligasse o microfone, não sei. Ou é pelo celular, ou é pelo computador que isso acontece. Tem um ou que isso funciona. Não sei. Mas vamos lá. Ana, Oi, não pode passar entendi o para que a você gente. falou. Você falou para mim? Eu falei para ele, para todo mundo, na verdade, porque às vezes, quando a gente levanta a mão, baixa sozinho. Não sei se isso acontece pelo celular ou pelo computador, é em um dos dois, entendeu? O teu Mas eu sei som, que é uma... Tati, eu acho que ele não está legal. Eu não sei se é só para mim. Não, você está ouvindo bem, Helena, o som dela? Tá Quando a falhando Tati bastante. tá falhando bastante. É minha internet, gente. Então vai lá, Tati. Boa aula aí para você. Eu vou tentar a aula. Mas a minha está falhando, tá? Bom, se travar bastante, vocês me chamam. O filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, contou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o reservado. O recuperou com saúde. Pode passar, Helena. Então, o filho mais velho, ele perguntou o que estava acontecendo e o servo falou para ele: o irmão voltando e o pai preparou aí essa festa para o irmão mais novo, porque recuperou o filho com saúde, né? Ou seja, aquela ovelha que estava perdida ali voltou e ele, enfim, ficou completamente feliz por ter dado o filho de volta sem pensar no filho ter ido para longe do pai, né? Para longe dele. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Dá umas falhadinhas Tá. pequenas, mas tá tranquilo. Tá. Então ele ficou com muita raiva e não quis entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. E existe essa questão que o João falou da máscara, né? Porque, na verdade, a gente geralmente transita em dois tipos de situação, que é o que no início da né? Que é a questão da sombra, quando a gente vive o... Não tá dando, Amado. Tá falhando direto, direto. Tu não consegue completar duas palavras. Que Não sei se coisa. é só para mim, não sei se, porque para mim, assim, eu ouço uma palavra, a outra não ouço. Ouço uma e a outra não. Para mim também tá falhando. Tá ruim. Jorge, quer continuar para mim, amigo, por favor. Tá bom, Tati. Tá bom, Tati. Que pena, viu? Então, gente, vamos lá. Por que o filho ficou com muita raiva? Ele representa aí, na parábola, ele representa a máscara, aquele que esconde a sombra e usa a máscara. O mais novo foi aquele que viveu a sombra, né? Veja que ele tem uma inveja imensa, né? Tanto que ele tem inveja que quando ele viu a festa para o irmão, ele morreu de raiva. Uma inveja tremenda que o filho recebeu tudo, o outro ele não recebeu nada. E ele se nega até a entrar na festa. O tamanho da inveja e da revolta que ele tem dentro dele. Mas é aquele filho que ficou ali. É como isso representa, gente, todos os relacionamentos que a gente tem, onde a gente não está presente. A máscara está presente. E vamos pegar de novo aí o exemplo que a Fabrícia deu. De repente, a Fabrícia viveu tanto tempo ali na empresa, sempre com a máscara. E dessa vez ela tirou a máscara. Mas veja que aí ela conseguiu, ela falou, olha, eu consegui fazer isso de coração. Ela quer dizer, eu consegui ser eu mesma. Não é? Então isso quer dizer que ela nunca foi ela mesma. Mas não é ela, todos nós somos assim. Você pode estar casada com uma pessoa 10 anos, 20 anos, 30 anos, e de repente você não sabe nem quem é aquela pessoa, porque a comunicação não é de coração para coração.
não é de verdade para verdade, não é de luz para luz, é de máscara para sombra, de máscara para máscara, de sombra para sombra. Não tem uma comunicação real. Olha, eu adoro estudar esse irmão da máscara, e eu estudei isso vários meses, porque ele é fantástico, ele diz muito de nós mesmo, de todos nós. E o exemplo da Fabrícia, ele foi muito fantástico, que casa exatamente nisso aí. Não é? Agora, quantas vezes, não é? Vamos pegar a Fabrícia para Cristo. Ela tem relacionamentos outros que é a máscara, não é ela, ou é a sombra, mas não é ela. A real, essa que ela falou do meu coração. E eu estou dando um exemplo, mas eu sou assim, e todos que estão aí também são assim, ok? Não é só a Fabrícia. Todos nós somos assim. Então, vamos enxergar esse ponto. Qual é o tipo de relacionamento que você está tendo? E qual é o tipo de relacionamento que você está tendo com você mesmo, com o teu self? Que é nenhum. Você está afastado. Veja que esse irmão mais velho ele está completamente afastado do pai. O pai é amor, o pai é bondade, o pai é desapego, o pai é misericórdia, o pai espera o filho ali e dá tudo de melhor, dá uma roupa nova, dá um anel, e o outro fica morrendo de inveja. Ele diz, mas eu fiquei aqui com você. Não ficou. A máscara ficou. O verdadeiro filho mais velho, ninguém sabe onde é que ele andava. Ele andava naquele país longínquo. Não sei se vocês lembram do começo, né? Que o filho foi lá para o país longínquo. Na verdade, todos nós vivemos em um país longínquo, dentro de nós mesmos, sem reconhecer realmente a verdade de nós mesmos. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Ô, Jorge, sabes que Oi. essa semana eu ouvi uma frase que na hora eu não entendi, porque a minha área é matemática, não é português, né? Depois eu fui, mas dizia o seguinte, que Deus dá muito mais valor para o advérbio do que para o verbo, porque o verbo diz a ação, e o advérbio diz como fazer a ação. Então, para Deus importa como a gente executa, e não a ação em si, né? Então, esse filho, ele Exatamente. ficou ali, né? Ele ficou, mas só Deus sabe o que passava na mente dele, não ficou de coração, né? Não estava aí por amor àquele pai, né? Então, assim, Não. é isso que eu digo. Muitas vezes a gente faz algumas ações assim, mas por trás a gente está ali xingando, não estava a fim de fazer, faz de má vontade, mas dali não ter feito, né? Porque essa vontade que está por trás, a verdadeira intenção que a gente tem é o que conta, né? O resto é balela, né? Mas ele não tinha amor por quê? Porque ele vive dentro dele num país longínquo, ele vive longe do self. E como é que ele vive longe do self? Ele veste uma máscara, né? Para que ele mesmo não olhe para ele mesmo, ele não pode olhar para a sombra. Mas veja como Deus é bom, ele tem a máscara e a sombra, mas a sombra, não existe controle sobre a sombra. A sombra, quanto mais máscara se tiver, mais solta ela fica. Que é aí que entra aquele capítulo lá da humilhação, não é? Quanto mais você quer ir para um lado, mais a sombra se liberta e humilha você. E aí, nas humilhações, você vai flexibilizando a máscara, né? Depois de tantas humilhações, aí você acaba abrindo mão da máscara, que foi o que aconteceu com o filho mais novo, né? Quando ele cheio de dinheiro, cheio de arrogância, cheio de bom, mas quando chegou a fome de amor, a fome de bondade, e todos os amigos foram embora, que ele ficou lá com os porcos, não é? Aí ele conseguiu chegar na luz. Então, mas eu quero falar de nós aqui, Helena, de todos nós. Nós precisamos reconhecer esse estado dentro de nós. Não é só do filho da parábola. Todo mundo precisa se enxergar que os relacionamentos, eles são de máscara para máscara. Nós estamos dentro de um país longínquo dentro de nós, uma máscara que não é nós, uma máscara de querer saber que é melhor que o outro, de ter inveja do outro, de ter raiva do outro, de ter ciúme do outro, de querer poder, e aí enche a gente de medo, de insegurança, porque a sombra vem e toma conta também. Não sei se alguém quer falar. Jorge, eu queria complementar, comparando ali a questão da parábola, se esse filho que ficou com o pai tivesse
bem resolvido, vamos usar essa expressão entre aspas, né, bem resolvido consigo mesmo, ele primeiro ele não ia ter esses sentimentos, né? Então é aquela Claro. ideia do afastamento. Então primeiro ele já não está bem resolvido. Porque se tivesse, ele ia ter a mesma compaixão, ia estar no mesmo, talvez entre aspas, no mesmo nível ali do pai, no mesmo nível de acolhimento, no mesmo nível de compaixão, digamos assim. E estava o oposto. Ok. Então, isso vale com, isso a nossa, é nós, digamos assim, né? No dia a dia, no piloto automático. E nesses 3 anos de convivência com vocês e nós aqui, com Deus, com a espiritualidade e tal, e nesses cursos que trazem uma bagagem de formação muito rica, eles vão dizendo o seguinte a todo tempo. A mensagem que eu acabo tirando é assim: a justa medida, a ideia da justiça de Deus, a lei do livre-arbítrio, do retorno, tudo isso é o que está acontecendo ali, nessa parábola também, direto ou indiretamente, e que acontece na nossa vida. Hoje, a energia, a dor, o cansaço, o sofrimento de A Fabrícia caiu. Posso falar, Bom, Jorge? quem está pedindo que pode falar? Pelo amor de Deus, né? Não é porque a Fabrícia caiu, mas se ela voltar, ela continua. Mas a nossa jornada é assim, de quedas e subidas, né? Não é verdade? Ah, voltou. Aí, não falei? Agora Ó, caiu e caiu. subiu. Ó. Então, assim, ó, acho que a dor da humilhação, a energia que se desprende, todo o sofrimento de ser humilhado, da humilhação, ela é positiva por um lado, mas ela é tão cansativa que hoje eu já começo a pensar assim: eu quero passar por isso de novo? Não, eu já percorri esse caminho. Então eu vou fazer diferente. Isso vai me dando um esforço de fazer diferente, porque na justa medida de Deus, se eu fizer um ato negativo, vai voltar isso para mim. E eu posso escolher querer não sofrer. Eu não sei se eu dou certo no raciocínio, mas assim, se eu sei que vai ter errado botar a mão no fogo, e eu sei que dói, por que eu vou lá e vou botar? É algo nesse sentido. Então, eu posso usar dessa consciência do raciocínio, do entendimento. Então, é nesse sentido, assim, acho que um complemento e poder pensar, sabe? Usar o do livre-arbítrio, da vontade própria para poder fazer uma escolha boa. Tá longe, tô muito longe, assim, todo dia eu erro, todo dia tenho pensamentos negativos, mas o fato de já entender que eu posso substituir por um positivo e produzir uma ação positiva é melhor, sabe? Eu acho que é mais saudável. E isso é a ideia de construir escadinha degrau por degrau. Teve uma mensagem que vocês colocaram, não sei quem colocou no grupo, assim: não se concentre na escada, se concentre no degrau. Quer dizer, num degrauzinho, depois outro, porque a gente quer chegar logo lá em cima, no final da escada, né? E não é por aí, é muito mais fácil de cair. É isso. Muito bom. Cris, tua vez. Então, eu estava ouvindo, né, e assistindo aquela aula do Mentalismo 2, quem puder assistir lá do pessoal do IBS, é muito bacana, e ele fala da sombra, e ele fala que nos relacionamentos, quem atrai o outro é a sombra, né? E é muito interessante porque traz uma reflexão, ele fala da questão do reflexo, da gente se ver no outro, né? E o quanto essa sombra é forte e o quanto ela não é vista. Então, ou seja, eu vejo no outro um defeito que eu tenho, né? E que eu não consigo me relacionar ainda com esse defeito. Então, ele dá um exemplo muito bacana, por exemplo, da vaidade, né? Então, ele diz assim: o fulano é vaidoso. Nossa, como fulano é vaidoso. Só que ele está vivendo a vaidade de uma maneira mais explícita. Enquanto eu percebo, e eu tenho a vaidade dentro de mim, mas ainda de uma maneira implícita, ou seja, bem mascarada, né? Bem sombria. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente não consegue, né, compreender como funciona. E uma outra coisa que eu queria falar é sobre essa agressividade mental que a gente tem. Então, quando ele diz ali, né, que o filho viveu ali, e que o Jorge diz, ele estava num país longínquo, afastado do self, ou seja, vivendo
com uma máscara, né? E o quanto a gente, aí, trazendo para a vida de cada um, que é isso que mais importa, porque todas essas vivências, todas essas parábolas, eu acredito que são modelos que Jesus nos trouxe para que a gente realmente consiga acessar o nosso self. E a gente começar a perceber o quanto nós somos agressivos mentalmente, com a gente mesmo e com as outras pessoas, né? Então, quando é que eu estou ali com o meu coração? O que está se passando na minha mente, né? Quanta agressividade, ou quanto carinho, ou quanta bondade eu consigo espargir durante o meu dia. E isso tudo cria uma atmosfera, porque o pensamento, ele é vibração, né? Então ele se materializa. Então são muitas reflexões, né, que a gente precisa fazer para que realmente esse conteúdo chegue aonde ele precisa chegar, né? Que é a compreensão para que então aconteça a transformação, né? É isso, Jorge. Obrigada. É isso aí, muito bom. Vocês estão tudo arrasando hoje, hein? Pelo amor de Deus. Fico até com vergonha de falar agora. Minha máscara agora ficou até com vergonha de falar, depois de tanta coisa boa. Mas é tudo isso aí. Isso é muito bom estudar isso, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, essa parábola, ela fala da nossa vida, não é? Não é de outra coisa, não. É da nossa vida. Então, tem comportamentos aí que a gente está fazendo todo o tempo e não está se dando conta, né? Então, o selfie, por exemplo, ali, o filho que usa máscara com o selfie, porque o selfie ele está dentro de nós também, está tudo dentro de nós relacionado. A gente está convivendo com o selfie, só que a gente está afastado, não é? A roupagem nova, por exemplo, que o filho ganha, como a Cris falou ali, né, de que você muda um pensamento na hora, e a Fabrícia contou a história dela, isso é uma roupagem nova. Porque, veja, a roupagem nova ela é fluídica, né? Se você colocou ali uma raiva da outra menina, ela produz um fluido denso, que ela já está dentro de uma atmosfera densa. Do pensamento, ela muda o fluido. Então, o perispírito dela recebe uma carga energética do bem, fluídica maravilhosa, que aí vem o fluido vital puro. Então, o fluido vivificante, o fluido restaurador, isso dá uma saúde, dá uma situação muito agradável para a gente. Então, ter esse poder, e nós temos, de modificar a nossa vida, como disse a Fabrícia, de escolha, e nós temos a todo momento, e a gente não usa, é importante a gente pensar sobre isso. E pensar principalmente em flexibilizar essa máscara, não é? Ninguém precisa ter vergonha. E não precisa contar para ninguém, porque é uma situação que você vai observar em você mesmo e você vai transformar em você mesmo. E às vezes quem está em sua volta não vai perceber. Como a Fabrícia, a menina lá que ela estava recebendo conselho, ela não nem ficou sabendo que esse turbilhão estava se passando dentro da Fabrícia, não é? Tem uma situação que é de você estar na autodefesa ou você está autorreceptivo a tudo que está acontecendo. Muitos de nós vivem a vida na autodefesa, não é? Cria os muros e fica atrás do muro, enquanto a gente deveria trabalhar para estar autorreceptivo, como a Fabrícia fez. Ela ficou receptiva a tudo aquilo, a informação que a moça estava dando para ela. Porque o que mais a gente precisa é de informação. Próximo, Helena, senão a gente não acaba hoje de novo. Ele, porém, respondeu ao seu pai: há tantos que eu te sirvo e jamais transgredi um dos teus mandamentos. E nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Contudo, veio este teu filho, preste atenção na inveja, né? Este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas um novilho cevado. Olha, gente, essa passagem aí diz muito das pessoas religiosas também.
não é? Eu, inclusive, eu já fiz essa palestra e não utilizei esse termo que eu vou falar agora para vocês, que eu não queria sensibilizar ninguém no momento. Mas é mais para o pessoal religioso, que vive ali em orações, vive dentro de igreja, vive dentro de centros, vive com altares em casa, tal, dizendo-se que está perto de Deus, mas que, na verdade, as atitudes dele intimamente e com os outros, como os fariseus faziam, como os saduceus faziam, não era de caridade e de amor ao próximo. Então, existe aí o que Jesus falou de uma hipocrisia, não é? Que ela é referente à máscara. Usa-se a máscara para se achar melhor. Mas, na verdade, a sombra está lá, o mundo íntimo está cheio, né? Como Jesus falou, não sei o que, caiados por fora, mas podre por dentro, né? E é bem isso aí. Então, ele acha que ele é melhor porque ele disse que estava com o pai, mas, na verdade, ele nunca esteve com o pai. Ele nunca esteve com ninguém, a não ser com ele mesmo. Ele é um solitário, um medroso. Então, cheio de inveja, cheio de ciúmes, necessidade de poder, apegado ao dinheiro. E ele, digo mais para vocês, ele ficou ali naquela situação porque ali ele se sentia seguro, ali ele tinha a sua necessidade de poder, não é? Devido ao poder do pai, suprida, que é uma forma de, como é que a Joana de Ângeles fala? De você usar o outro para satisfazer a você mesmo. Então, essa parábola é muito fantástica. Cada personagem desse aí é um mundo imenso, que a gente podia estudar aqui isso aí por alguns minutos e horas e não chegaria ao final. Vamos para o próximo. Vocês estão entendendo aí, gente? Está todo mundo caladinho aí? Próximo. Está bem claro, Jorge. Helena. O irmão mais velho da parábola, daquele que se pode chamar como o pai misericordioso, é o protótipo do ego desconcertante. Enquanto estava a sós com o pai, parecia amá-lo, respeitando e obedecendo. Logo, porém, que quando retornou o irmão a quem ele encontrava livre, ressentiu-se, desmascarou-se, apresentando outro eu, o demônio interno, amoral e indiferente. É a Joana de Ângeles que diz isso. Então, a máscara esconde a sombra dele. Mas a vida coloca a gente em determinadas ocasiões que a máscara cai. Que a máscara cai. E a gente acaba se mostrando quem realmente a gente é. É só pisar no calo da gente, naquele que a gente mais gosta, para você ver como aparece o demônio interno que todos nós temos. Próximo. O filho mais velho identificava-se com a força do seu ego lutando pela retidão, pela fidelidade ao trabalho, ao relacionamento. Dentro dessa luta, ele negava a sua oportunidade para um relacionamento genuíno. Ele era o próprio egoísmo. Então, esse relacionamento genuíno é que eu gostaria que vocês compreendessem. Não há relacionamento genuíno usando máscara. Máscara leva você para um país longínquo. A gente não se relaciona genuinamente, honestamente, sinceramente, de coração, com as pessoas que convivem com a gente, em todos os níveis. A maioria das vezes nós usamos as pessoas para satisfazer as nossas carências e outras situações que a gente precisa. E isso, de novo, é muito forte. E aí, o nosso amigo, né? Através das máscaras, implica a força de inércia, que paralisam sempre aquele modelo de personalidade. Por isso que a gente precisa das humilhações, porque a máscara fica tanto que só a gente sendo humilhado, 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 até que aquilo caia.
até que a gente consiga flexibilizar. Mas há um jeito de flexibilizar, e a Fabrícia disse para nós aí, nós vamos ter 3 aulas seguidas que nós vamos conversar sobre isso, né? Semana que vem a Cris já vai apresentar a primeira, depois a Claudine e depois a Tati Tessarolo e a Maria. Quanto tempo nós temos? 15 minutos. Próximo. A ausência da sombra sempre favorece a presença do conhecimento e do discernimento, da ação oposta ao egoísmo, produzindo harmonia interna e não ambição, não competitividade vulgar e destruidora. Então, se você flexibilizar a máscara para que a sombra dilua, aí você vai ter um outro ser, como aconteceu com a Fabrícia ali, não é? E por que o conhecimento e o discernimento aparecem? Porque a sombra, ela cria uma densidade fluídica que causa a obnubilação dos nossos centros. O centro de inteligência, o centro de discernimento, o centro de ver a verdade, a percepção fica condicionada, os sentimentos produzem fluidos ruins, a vontade fica obnubilada, então você acaba aceitando, né, o automatismo, os instintos com mais facilidade. Tudo bem, galera? Vocês estão entendendo? Cadê a minha amiga Cláudia? Cláudia, está tudo bem aí? Cláudia. Tá tudo bem aqui. Próxima, Helena. Prestando atenção, Está conseguindo entender tô tudo? compreendendo. Tudo bem. Mas o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Olha que coisa maravilhosa. Agora imagine Deus conversando com a gente, dizendo para todos nós, não é? Tudo que é meu é teu. Mas o egoísmo nosso quer tudo para nós. A gente não aceita essas coisas, não é? Mas toda a abundância do universo é nossa. Mas a gente não sabe usar, porque a gente quer acumular. A gente egoisticamente quer tudo para nós. Algo que já é todo nosso. É uma coisa assim que é muito louco isso. Mas era preciso que festejássemos e não era graça, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi encontrado. Esse morto é um morto de consciência, é um estado de inconsciência das suas potencialidades. Então, a gente que não tem consciência das nossas potencialidades, nós somos um morto. Um morto de alegria, um morto de amor, um morto de felicidade, um morto para a abundância, um morto para a saúde, um morto para tudo que Deus tem de melhor e que é nosso, mas que a gente vai viver num país longínquo, egoisticamente. Ô, Jorge. Jorge? Oi. Oi. Essa parte que o filho diz que eles... Oi, estou ouvindo. Oi, tá vendo? Aquela parte que o pai responde, né? Você tem tudo que é meu. É a prova que nós somos imagem e semelhança divina. Só que aí, por causa dessa questão né, de viver de fazer a escolha e estar em outro local, em outro momento, vivendo dessa maneira mais, vamos botar entre aspas, sombria, digamos assim, a gente não consegue perceber o quanto a gente tem de Deus, só não deixa aflorar. Não permite, às vezes, que aflore, sabe? É exatamente isso. Como você falou anteriormente, é uma escolha que a gente está fazendo todo dia, a todo momento. É uma escolha. Você pode estar consciente ou não, mas é uma escolha tua. Porque até mesmo escolher não estar consciente é uma escolha nossa. Na verdade, o universo responde a nós mesmos, né? A todo movimento que você faz, entenda movimento, pensamento, sentimento, ação, tal, ele vem
a reação vem da nossa ação. Sempre assim. O universo responde aquilo que a gente está usando a nossa vontade, inteligência e sentimento para fazer. Não é o contrário. É só uma resposta àquilo que nós queremos. E só nós podemos mudar isso. E Deus já deu tudo que a gente precisava, só que a gente não faz. Somente quando o ser humano conseguir a própria integração, tornando-se uno consigo, aí que está. Isto é, realizando a perfeita harmonia entre o ser interno e o que é externo, que apresenta, realizando e vencendo a luta intrapsíquica contra o estabelecido como triunfo, felicidade, aceitará os desafios propostos por Jesus. Então, essa integração, ela passa pela flexibilização da máscara, pela diluição da sombra, e isso passa pela aceitação daquilo que realmente a gente é. E nos amarmos como nós somos. Porque a sombra, a máscara, o ego, o self, tudo isso somos nós. Nós somos uma totalidade que se dividiu e fomos viver num país longínquo. E esse retorno, ele precisa ser feito o mais rápido possível para que a sombra e a máscara e o ego se integralizem no self, produzindo luz, que é o que nós somos. Não é maravilhoso? Fala sério, gente. Fala sério. Sim, é muito bonito, é muito legal quando a gente consegue ter uma compreensão disso, né? E aí quando mais para Por isso que frente, quando, estamos aqui, não é? quando o filho Por ele isso que se estamos aqui, humilha, buscando a compreensão. sim. E aí eu fiquei pensando agora, talvez seja o teu próximo slide, não quero antecipar nada, mas quando o filho se humilha, eu acho que ele faz aí o oposto, entende? Ele chega, ele vai tão baixo, ele desce tão baixo naquela arrogância que toma consciência. Acho que esse é o efeito da dor também, dos humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados. Né? Mais ou menos nesse sentido. Mas eu passo a bola aí para ti, né, Jorge? Tá bom, mãe? É muito bom. Pode participar à vontade. Está maravilhoso. Vamos para o próximo, Helena? A superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos afligentes permite a iluminação e é a meta da vinculação com a consciência cósmica. Então, a gente vai superar os conflitos a partir dessa integração, não é? E essa integração, ela passa pela desidentificação da máscara e da sombra. E a unificação, aí só o ego, que vai se unificar com o self. Próximo. Esse é o último, tá? Que bom. Quem almeja o encontro, mesmo que inconsciente, do self, deve perceber que somente de um mergulho interior, na reflexão silenciosa, é possível descobrir e dominar os tesouros adormecidos, trazendo-os para a ponte que facilitará a comunicação entre os dois eus, realizando a identificação do ego com valores legítimos da vida. Eu expliquei na outra semana, no setor notava, que o ego é a nossa parte consciente. O ego não é tudo que é ruim. Tudo que é ruim é sombra. Então, o ego ele é feito da sombra e das máscaras. E o self é feito do ego, da sombra e da máscara. Então, ela diz ali que se você se desidentificar da sombra e da máscara,
você vai começar a se identificar com outros valores da vida, que a gente nem sabe quais são. Que a gente vai descobrir os tesouros que é dentro da gente. Que é a nossa proposta para essas 3 aulas que nós vamos ter. Que é nos tornarmos conscientes dos nossos automatismos, dos nossos condicionamentos, da mente mecânica. E como se libertar desses condicionamentos, desses automatismos, para que a gente possa acessar outros níveis de consciência, outros conteúdos mentais, que não sejam esses que a gente está paralisado e que a gente está cristalizado neles, produzindo a mesma vibração e os mesmos fluidos por milênios ou por séculos. Então, a nossa nova proposta, a partir da semana que vem, é exatamente nos levar a uma identificação e desidentificação dos conteúdos que estamos aprisionados e um novo patamar de consciência, onde teremos outros conteúdos mentais que vamos descobrir dentro de nós, que são conteúdos que vão trazer muita harmonia e muita paz interior para todos nós. Vai trazer um saber se conduzir intuitivamente todos os dias, sem você ler coisa nenhuma. Porque você vai ter na sua tela mental um novo conteúdo mental, que você vai saber fazer todas as coisas, porque todas elas estarão disponíveis. Novos valores legítimos da vida. E esse é o nosso convite para todos vocês. Por favor, não percam, a partir de quinta-feira que vem. Ok? Alguém quer falar? Cris, fala alguma coisa? Helena, Tati Rocha. Nossa, a propaganda foi... Meu Deus, né? Bom, a minha profissão é vendedor, né? Se eu não souber vender, então Então não vou foi saber bom fazer nada. mesmo. Deve ser um bom vendedor. Não, mas brincadeiras à parte, né? Eu estava conversando com o Jorge aí nos últimos dias e o pensamento recorrente, na verdade, é o sentimento, né? De que nós estamos chegando num outro patamar, um ciclo vem se fechando e vem se abrindo uma outra possibilidade que se inicia com essa aula da semana que vem. São 3 aulas, são textos que a gente recebeu, que são de muita profundidade, e a gente pode dizer assim que não é uma receita, né? Mas é talvez um como fazer, que realmente traz uma reflexão muito mais profunda, uma percepção da vida de uma maneira muito mais ampla, entendendo com o coração, né? Que nós não vivemos aqui nessa vida de maneira isolada. E parece uma informação antiga, mas eu digo para vocês que nós não temos a consciência de que nós vivemos por várias vidas e que uma realmente se encaixa na outra, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso e vai ser muito bom. Então é isso, deixa eu te chamar a sala aqui para mim de novo. Helena? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Esta aqui da gravação? Não, vamos fazer o encerramento, né? Eu só não estou conseguindo chamar aqui, mas não tem problema. Depois de certo... Não tem problema, tá? Então tá. Alguém quer fazer o encerramento para nós? Ninguém? Então vamos lá. Eu vou fazer então. Só vou fechar minha câmera aqui. Então que nesse momento nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecendo por toda a oportunidade que estamos tendo durante esses meses, né? Muito aprendizado, esforço da parte de cada um, nós sabemos que porque vivemos mergulhados num mundo material que nos atrai, que traz um dia a dia
de muitas provações, né? Então, que nós possamos nos manter nessa relação com Deus, porque o relacionar-se é fundamental para que a gente consiga criar consistência no nosso sentimento, né? Criar uma base sólida para que essa recepção de novas informações, de novas orientações, ela se fixe verdadeiramente, né? Criando sintonia com o bem o tempo inteiro. E dessa maneira, trazendo paz, tranquilidade, saúde, né? Para nós e para todos que estão ao nosso redor, porque sabemos da egrégora e que o nosso pensamento é energia e que nós somos capazes da autotransformação e, consequentemente, de emanar bons fluidos para todos aqueles que nos circundam. Então, que nesse momento nós possamos agradecer a Deus a grande oportunidade que Ele nos dá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. E com essa prece, damos por encerrada a nossa aula dessa noite. Que assim seja. É isso aí, gente.